Olá, queridos, que Deus abençoe você maravilhosamente. Quero dizer a você que tudo que você tem colocado diante de Deus como propósito, Ele vai realizar. É importante quando você toma a decisão em obedecer à vontade de Deus, o próprio Deus ele vai recompensar você. É importante que a palavra de Deus nos diz que Ruth e Noemi, Ruth deixou a sua terra, as suas tradições, sua família, seus pais, e acompanhou a sua sogra, de uma vez que agora ela estava servindo o Deus de Israel. Então ela abriu mão daquilo que traria para ela, com certeza, muitos prejuízos. E quando ela chega em Israel, na terra natal de Noemi, a história de Ruth se percorreu por toda aquela região. Uma mulher que deixou seus pais, sua terra, suas tradições, e agora ela está acompanhando a sua sogra que, aos olhos dos homens, não tinha mais nenhuma esperança, porque ela tinha perdido seu esposo também, tinha perdido seus 2 filhos. E agora, quando essa notícia ela chega, todas as terras de Belém, Boaz, que era primo de Noemi, ele, olhando para aquela mulher bela, uma mulher que tinha abandonado, deixado tudo para seguir a sua sogra. É importante que ele a elogia. No capítulo 2 de Ruth, no versículo 11, Boaz respondeu: contaram-me que tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Só por tomar esta decisão, Ruth, ela se tornou uma pessoa referenciada e respeitada naqueles dias, por tomar uma decisão de acompanhar a sua sogra e viver no meio de um povo que até então para ela era um povo desconhecido. Mas o que me chama a atenção é que quando você toma decisões desta natureza, o Senhor ele abençoa de forma toda especial a sua vida. E é importante que Boaz, no versículo 12 do capítulo 2 de Ruth, ele diz que o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor. O Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. É tão importante que Boaz, reconhecendo o valor de Ruth, e aquilo que ela tinha feito era algo sem igual, que poucas pessoas nos dias de Boaz tinham coragem de fazer. É tão importante que quando você compreende a ação de Deus, o benefício de Deus na sua vida, você não mede esforços para tomar decisões que venham glorificar e exaltar o nome do Senhor. E todas as decisões que você toma, elas sendo em Deus, você nunca ficará no prejuízo. Você sempre vai ser recompensado. Boaz sabia o valor de Ruth, como também conhecia o poder do Deus de Israel. E uma vez tomando uma decisão, em primeiro lugar, de servir a ele e acompanhar a sua sogra por causa destes princípios que ela tinha aprendido segundo a palavra de Deus, Boaz, conhecendo os princípios e mandamentos do Senhor, ele disse que o Senhor o abençoaria ricamente. Que o Deus de Israel te abençoe ricamente. Que o Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor. O que Boaz está dizendo para Ruth é que toda a ação, todo o esforço, a decisão que ela tomou em seguir a sua sogra e servir o Deus de Israel, isso teria um peso muito grande, isso teria uma valia muito grande diante do Senhor. O Senhor ia recompensá-la.
o Senhor ia retribuir o bem que ela tinha feito para a sua sogra. É importante que quando você trabalha em benefício de outra pessoa, para ajudar outra pessoa, o próprio Deus, Ele retribui a você o bem que você está fazendo para outra pessoa. Então, trabalhar em benefício de alguém nunca é prejuízo. Trabalhar em benefício do outro é uma demonstração de que você tem sentimento, que você se coloca no lugar do outro. É tão importante que o próprio Jesus, ele deu exemplo. A Bíblia nos diz que quando Jesus, ele via alguém doente ou sofrendo de alguma moléstia, de alguma enfermidade, Jesus, ele se movia de íntima compaixão. E se Jesus, ele se move de íntima compaixão, segundo os historiadores, que Jesus, ele se colocava no lugar daquela pessoa que estava sofrendo. Isso é importante, que quando você se coloca no lugar de outra pessoa, você está externando a sua humanidade. Você está externando que aquela pessoa que está no sofrimento, aquela pessoa era um ser assim como você. Quando você se coloca no lugar de alguém, você está obedecendo o que a palavra de Deus diz, que é o segundo maior mandamento que está na palavra de Deus: amar o próximo como a ti mesmo. Se colocar no lugar de alguém é saber que aquela pessoa, ele é tão importante como a gente. Que aquela pessoa, ela sofre como eu também sofro, ela sente dores como eu sinto. Então Boaz, sabendo da ação de Ruth, ele agora profere bênção sobre a vida dela, que o Senhor a recompensaria, que o Senhor ia fazer com ela da mesma forma que ela tinha feito com a sua sogra. E é tão importante que a história de Ruth, ela mudou o cenário do povo de Israel naqueles dias. Por causa da coragem de Ruth, por causa da decisão que Ruth tomou em seguir Noemi, a Bíblia nos diz que Ruth, ela casou com Boaz. Boaz com Ruth tiveram um filho. E eles colocaram o nome desse filho de Obed. Obed teve filhos. E um dos filhos de Obed chama-se Jessé. Jessé, ele é o pai de Davi. Davi foi o rei que unificou Israel. Observe que a ação de Ruth foi tão grandiosa no seu dia e no seu tempo. Deus honrou Ruth de uma forma tão poderosa como Boaz proferiu aqui, que os seus filhos, aquele que nasceu do seu ventre, dele nasceu um rei. Da descendência de Ruth nasceu um rei, que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Observe como é importante, como é valioso, como se repercute a ação de alguém quando faz as coisas na condução de Deus. Se você deseja e quer que a sua história seja mudada, assim como a história de Ruth, que os seus descendentes sejam prósperos, que você seja vitorioso em tudo aquilo que você fizer, que o Senhor possa recompensar tudo aquilo que você tem feito de bom por alguém ou na vida de alguém. Tome uma decisão. Seja um voluntário. Faça não por obrigação nem por imposição, mas faça por voluntariedade, porque o Senhor, Ele se agrada daqueles que doa, que oferta com alegria.
Que Deus te abençoe.